Oiê, como é que vocês estão? Espero que todos muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui é a continuação do primeiro, né, que a gente tá falando sobre separação, tô contando as minhas experiências, duas experiências que eu tive. Esse vídeo eu vou falar sobre a segunda, que foi uma situação completamente diferente da primeira. A primeira, foi aquilo que eu falei, o sentimento que eu tenho é que se fechou um ciclo de forma assim, certinha, redondinha, sem ter que levar nada pra frente, sabe? Acabou ali e o que restou foi uma amizade, respeito e tudo, né? Então, eu tenho até orgulho em falar, até as pessoas que veem o nosso relacionamento, né? Que falam, nossa, que legal que vocês conseguiram, né? Manter isso, não foi fácil, teve muita, eu abri mão de muita coisa, ele também, para estar continuando com esse respeito, muito em prol dos nossos filhos, né? E também por nós mesmos, porque realmente a gente se respeita muito. A gente se conheceu quando a gente era criança, né? Então acho que tem esse negócio ainda, sabe? Eu acho que fica diferente. Agora, sobre o segundo relacionamento, eu vou começar do começo, né? De novo falando. Então, eu me separei lá com 34, 35 anos. 34. Esse primeiro ano de separação foi muito difícil pra mim. E onde que o bicho pegou pra mim realmente? Foi eu. Esse aqui é meu gato. Foi quando eu me via sozinha, porque eu tinha a guarda era minha, né? E ele pegava de 15 em 15 dias para ficar o final de semana. Então ele pegava na sexta e na segunda ele devolvia na escola. E esse final de semana que eu ficava sozinha, pra mim era uma tortura, porque gente, não tenho o que fazer, não tem ninguém pra cuidar, quem sou eu, onde estou? Eu fiquei completamente perdida. Eu ficava em casa sozinha, assim, muito. Eu nunca tinha me visto sozinha, sabe? Sempre estava cuidando ou da casa, ou do trabalho, ou dos meus filhos, ou do meu marido. Eu estava sempre cuidando de alguém. Eu nunca tinha me visto realmente, eu comigo mesma, né? Tentei sair algumas vezes, falei, deixa eu dar uma volta no shopping, né? Vou ficar aqui e tal. De que eu saía do carro, punha minha bolsa assim no ombro, gente, eu me sentia como se eu tivesse, não conseguia nem andar. Não conseguia nem andar. Eu tinha que voltar, eu voltava correndo pro carro, porque eu era acostumada a sair com duas, três bolsas, segurando criança, sabe? É, não conseguindo tranquilamente curtir, olhar uma vitrine, não, eu sempre vivi naquela intensidade e tal. E eu tava ali e eu gostava daquilo, eu gosto de umas confusões, assim, sabe, um negócio mais tumultuado. Então aquilo me fez mal, eu me senti um tédio, eu não conseguia sair sozinha, me sentia besta, sabe, meio sem jeito. Eu achava que todo mundo tava olhando pra mim, nem tava olhando, a coisa da minha cabeça maluca. Enfim, aí veio ainda pior, férias. Que aí ele ficou 20 dias, foi fazer uma viagem longa com eles e eu fiquei 20 dias. Falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou surtar. Aí eu vim aqui pra praia, minha avó era da Viva, meus pais moram aqui também, né? Já morava aqui na época. Eu fiquei aqui, aí comecei a caminhar na praia, comecei a fazer uma autorreflexão, tentar mudar minha cabeça. Comecei a curtir, falei, poxa, eu posso caminhar na praia, não preciso voltar correndo pra casa, porque tem alguém me esperando, que eu preciso fazer almoço. Não preciso fazer nada, não preciso fazer nada. Só tinha dois cachorrinhos pequenininhos. Então, eu comecei a gostar do negócio. Aí eu voltei pra São Paulo, é, voltei para uma. Entrei, né? Voltei não. Entrei numa atividade física, comecei a cuidar mais de mim, comprei roupa nova, comecei a me olhar mais no espelho, fiz até bronzeamento artificial, comecei a gostar mais de mim, assim, comecei a me enxergar mais, coisa que eu nunca tinha feito, sabe? Eu sempre estava olhando pro outro. Eu ia indo a toque de caixa, sabe? Não, vamos fazer e não parava, né? E eu gostei. As minhas amizades na época eram mães de outras crianças da escola, então era aquele círculo, né? Pô, final de semana era sempre saindo casalzinho, né? E aí eu fiquei de fora de repente. Foi uma coisa que eu também senti, sabe? Porque quando sai só casalzinho e você vai sozinha, não que elas me tivessem né? Elas até me chamavam, mas eu me sentia mal, né? E tinha as mães que eram separadas. Aí elas começaram a me puxar pra turma. E eu comecei a ir em cinema com ela, a gente ia para restaurante, ia para shows, assim, coisa só entre a gente, tranquila, assim, a gente nunca foi de balada, né? Ninguém nem tava afim de arrumar nada, de saber negócio de eu, tava todo mundo por aqui, né? A gente tava querendo se divertir. Ia pra show, dava risada, tal.
E foi um único momento na minha vida, esse tempo que eu fiquei solteira, que eu comecei a curtir mais, assim, foi bem pouco tempo, é, que eu vivi coisas que que eu casei muito cedo, né? Que eu vivi, assim, vivi, que eu for falar, não fiz nada, assim, sei lá, dava risada, a gente ia pra show, não tinha horário pra voltar, nunca tive isso na minha vida, né? Tinha sempre muita responsabilidade, muito cedo eu comecei a ter responsabilidade, né, de casada e tal. E eu achei legal, tá? Aí até que um belo dia eu fui numa reunião de pais, que nem era pra eu ir nessa reunião de pais, ver como é que é a vida. Eu já não gostava de ir. Eu gostava assim, quando me chamava, falava assim, eu vou falar do teu filho. Agora aquela reunião de geral de pais, e eu tinha 3 filhos, então assim, sabe aqueles, é igual reunião de condomínio, sabe? Que fala, não fala nada, você ficava ali dormindo, de saco cheio, bom. Naquele dia ainda eu acho que não era pra eu ir, meu marido que ia, daí meu ex-marido, aí no fim ele não foi. Foi assim que eu fui a contragosto. Eu tava ali bem de saco cheio, bem ali plena, sentada e tal. Aí assim, chega um homem senta do meu lado, aí tava falando, aí começou a contar pra mim, porque tava todo mundo lá, da separação dele, contando do filho, não sei o que, tá. E eu encontrava sempre ele, porque nessa escola a gente tinha que parar o carro, descer e deixar a criança na classe. Então nessa de descer do carro, era até meio longe, a gente se encontrava, a gente conversava entre as mães, aí sempre parava e conversava e a gente ficava conversando. Encurtando o assunto para não ficar insuportavelmente longo, eu comecei a namorar com ele e foi uma coisa assim, onde você vai e pensar que numa reunião de pais você vai encontrar uma pessoa que você não está procurando, você não estava afim de ir nessa reunião, era uma coisa que tinha que acontecer, né? Na minha cabeça eu acho que tinha que acontecer. E ele tinha um filho que tinha da mesma idade do meu, né? Ele já estava separado há muitos anos, eu estava só há um ano e meio mais ou menos. E aí ele falava tal, só que a separação dele era bem diferente da minha, né? Eu já naquela época já estava me dando, sempre me dando muito bem com meus maridos, ele ia lá, né, sabe assim, normal, não tinha briga. Ele não, já tinha brigas assim homéricas, já eram coisas assim, né, que eu nunca nem tinha visto. Eu falei, ai, graças a Deus que eu não consegui isso, não tive isso pra mim, né, porque a vida da criança vira um inferno, a tua vida vira um inferno, eu não queria aquilo pra mim, mas ele tinha. Tudo bem. Eu fiquei 10 anos com essa pessoa, eu morava na minha casa com meus filhos, ele na casa dele, até que a gente já estava uns 2 anos e pouco juntos e ele comprou um apartamento bem grande para comportar todo mundo, sabe? Eu com os meus 3 e ele com o dele, que na época vinha assim, 15 em 15 dias, né? E, e foi muito legal, a gente, sabe, viveu, sabe, foi legal, porque ele quis, né? Ele fez questão de que meus filhos fossem juntos. E isso, assim, com meus filhos, olha, nota 1000. Não tenho, não tenho um tisco do que falar, sabe? Nem meus filhos gostam muito dele. O problema no fim foi entre mim e ele, né? O problema foi entre nós dois, nunca entre as crianças no meio, né? Futuramente, depois de bem pouco tempo que a gente estava morando junto, ele conseguiu a guarda total do filho dele. Total. O filho nem via a mãe. Então você imagina que situação delicada que era isso, né? Eu tive que me fazer um papel, né? Entrar num papel que não era meu, porque eu não era mãe. Era uma situação bem complicada, mas eu que levava para a escola, eu que levava para todos os lugares e tudo, né? Porque o pai trabalhava durante o dia. Então eu fiquei com essa função de estar, né? Mas é uma situação, eu nem vou entrar muito nesses assuntos, porque não vem ao caso, não é nenhum assunto. Então, mas em relação às crianças não é o problema. O que eu quero falar nesse vídeo, que eu quero passar, que foi uma coisa que eu fiz muito errada. Eu entrei nesse relacionamento com uma autoestima baixíssima, muito baixa, e falando amém pra tudo, sabe? Deixando de fazer as minhas vontades para só fazer as vontades dele. E isso é muito errado, porque chega uma hora que, depois de um tempo que você tá junto, a paixão passa, tudo, você começa a querer impor, né? Falar o que você pensa, fazer as coisas que você quer, que você gosta de fazer. Aí a pessoa fala, ué, mas você não era assim, por que você tá assim agora, por que você mudou?
e você entrou errado, né? Eu com a minha autoestima muito baixa, eu não queria perder, né? Então eu achava que falando amém para tudo, sendo uma pessoa com data, sendo uma pessoa que aceita tudo, eu não perderia, né? Aí no fim, quem se perdeu fui eu, porque dependendo do temperamento da pessoa, se a pessoa for mais autoritária e gostar de estar tendo tudo às rédeas curtas, é um prato cheio, né? Só que tem uma hora que sufoca. Então, eu entrei errado nisso. Com a minha carência, com aquele medo de perder. Falar, poxa, nossa, eu vou falar de coração. Eu, quando eu me separei, eu achei que eu nunca mais fosse ter nenhum relacionamento. Eu tinha já colocado isso na minha cabeça e eu nem queria, eu não estava indo atrás. Aconteceu, sabe? E foi muito bom o tempo. Assim, eu não gostei da forma que terminou, que não foi da mesma forma do primeiro. Que eu poderia estar continuando a conversar quando eu quisesse, sabe? Continuar uma amizade. Porque, né? A gente ficou 10 anos juntos, né? Então a gente viveu coisas muito legais, sabe? Foi um relacionamento completamente diferente do primeiro. Do primeiro era tudo muito. Não tinha briga, não tinha altos e baixos, sabe? Quando vai tudo assim, ó. Quando foi, caiu de uma vez. Esse não. Era assim. Ele era muito intenso, muito controlador, muito assim, sabe? Já era mais o sangue mais bravo, assim. Então, assim, tinha muito mais brigas do que. E é uma coisa que me fez mal, sabe? Então, aí acabou levando ao término, né? Então, o que eu queria estar passando nesse vídeo em relação à separação, a esse casamento, é não entre num relacionamento falando amém pra tudo, passando por cima de você para agradar o outro, né? Porque uma hora isso vai virar contra você e às vezes você vai destruir um relacionamento que poderia ter dado certo se você no começo tivesse já logo posto certos limites, né? E talvez a pessoa tivesse te aceitado daquela forma e, né, fosse indo, né? E não de repente, depois de alguns anos, você por não aguentar mais, querer impor coisas que você não impôs lá atrás, a pessoa, dependendo da personalidade dela, ela não vai aceitar, né? Então era isso que eu queria estar passando assim desse segundo relacionamento, segunda separação, de você estar sendo sempre quem você é, né? Não abrindo mão dos teus limites, né? Para estar agradando ninguém. A gente tem que se agradar e tem que gostar mais da gente do que dos outros, né? Isso é uma coisa difícil para mim até hoje, né? Eu tenho essa personalidade de querer. Às vezes eu melhorei bastante, mas eu me pego, sabe, querendo agradar, assim, querendo mostrar, sei lá, deixando de fazer coisas que eu quero para estar agradando as outras pessoas. Então a gente acaba se ferindo e acaba às vezes terminando um relacionamento por estar sufocado, sabe? Isso qualquer tipo de relacionamento, né? Pode ser com filho, com qualquer. A gente tem que impor nossos limites para a pessoa saber até onde ela pode chegar e respeitar, né? Então aí é a hora que falta com respeito, é a hora que perde o respeito, é a hora que o negócio acaba, né? Então era isso que eu queria estar falando para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aí embaixo qualquer dúvida. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa comigo, eu vou gostar muito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.